Olá, amigos do Curto Pacas, como é que vocês estão? Beleza? Pois é, hoje eu quero fazer o terceiro e último vídeo da série aqui de cuidados automotivos, que é um lance super legal, né? Mexer com o carro, muito gostoso, uma higiene mental, né? Além da gente manter o carro valorizado. Então hoje eu quero falar sobre cuidados com bancos de couro, com borrachas de vedação das portas e com borrachas dos vidros, né? As guarnições dos vidros. Que além de serem itens que têm impacto visual no carro, eles têm que estar em boas condições. Porque, por exemplo, a borracha de vedação das portas, ela não só faz a vedação acústica do veículo, mas também protege contra a entrada de poeira externa, de poluentes, de gases externos. Então, essa parte tem que estar sempre bem cuidada para que o seu carro tenha uma boa vedação acústica e também um isolamento contra poluentes. Isso é muito importante. E além disso, essas borrachas das portas, elas têm esse efeito, né, de compressão e dilatação. Quando a gente abre a porta, elas dilatam. E quando a gente fecha a porta do carro, elas contraem. E justamente para exercer uma pressão, né, entre a carcaça do veículo e a porta, para dar a vedação. E também isso ajuda a manter a porta assim, bem centralizada. É uma questão que ninguém conhece, né? Mas no ramo da funilaria, da restauração de automóveis, a gente sabe, né, que quando a porta começa a perder a sustentação oferecida pela borracha de vedação, aquela borracha, aquela moldura, né, de borracha que fica ali na porta, a porta ela começa a fazer, quando o carro está andando, né, em pisos ruins, asfaltos ruins, elas começam a vibrar nesse sentido aqui, ó, nesse eixo. E isso vai, com o tempo, desgastando a dobradiça, o pino da dobradiça, e também começa a formar mau contato em fiações que passam por dentro da porta. Por exemplo, fio do alto-falante, o fio dos controles do vidro elétrico, da trava, às vezes do alarme. Então, isso é causado muitas vezes por causa da borracha, da moldura, né? Que ela perdeu a pressão e ela já não consegue mais sustentar a porta corretamente fechada. Então a porta começa a perder. Então, para vocês verem como uma borracha pode afetar todo o equilíbrio do carro, toda a estrutura do carro. E também para você trocar a borracha dessa é caro. Então é muito melhor, muito mais sábio manter a porta assim bem, essa borracha bem lubrificada, que é um trabalho super simples de fazer, e do que você depois ter gastos aí, né, ter problemas aí com barulho, com perda de isolamento, tudo isso, né? Então, isso é muito importante. Outra questão, os bancos de couro. É isso mesmo, bancos de couro. Agora, se seu carro não tem o banco de couro natural, e tem o couro sintético, que é a tradicional napa, o que eu vou falar agora serve para os dois casos, porque tanto a napa quanto o couro, eles são, claro, o couro é uma substância viva, né, que ela era a pele do animal. Então a napa não é um produto sintético, mas ambos têm mais ou menos assim um balanço químico, né? Eles têm assim uma similaridade. Então o que afeta o couro afeta também a napa e vice-versa. Então vou explicar para vocês como cuidar bem do estofamento de couro do carro. E também daquelas laterais, né? As laterais das portas, o painel também, porque essas partes elas estão muito submetidas ao sol. E o sol brasileiro, ele destrói tudo, bicho. Destrói tudo. O sol brasileiro, nossa, ele tem um poder, assim, um calor, né? Que ele, com o tempo, ele destrói qualquer superfície. Ainda mais se você mora em lugares quentes, né? No interior, esses lugares secos, né? O ar seco também prejudica muito o banco de couro, as laterais do carro. E também as borrachas que eu falei, né? O ar seco, ele trabalhando, o ar seco junto com o sol é uma mistura destruidora, sabe? E também quem mora no mar, né, que, assim, em beira de praia, também tem esse problema por causa do sal, a maresia que corrói o estofamento, né? A maresia pode produzir manchas no estofamento de couro, às vezes manchas no painel. Então, quer dizer, os carros do Brasil eles estão sujeitos a condições difíceis, principalmente nessa parte de acabamento. Então, eu vou mostrar hoje para vocês a solução para todos esses casos. Todos esses casos. E vocês vão ver o tanto que é fácil, barato, você fazer o trabalho de conservação em casa e tanto que o resultado fica legal. Porque eu vou falar aqui do produto e daqui a pouco eu vou lá no carro para mostrar para vocês, igual fiz da outra vez, beleza? Então o produto aqui o produto em questão é esse aqui, o Intense da Vonix.
Bom, eu quero dizer que eu não conheço ninguém da Vonix, eu não ganho nada deles para falar sobre esses produtos, mas são produtos que eu uso no ramo de restauração e conservação de automóveis há mais de 10 anos. A qualidade desses produtos é excelente. A qualidade das embalagens, né, o bico aplicador, né, as instruções, tudo excelente. Esses produtos, eles são de uso profissional, eles são usados por profissionais nesse ramo automotivo e também são usados em concessionárias. Então, para você ver a responsa que esses produtos têm. Então, hoje nós temos aqui o Intense, que ele é um produto assim na cor cinza, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ele é tipo uma cera, que ela limpa, hidrata e oferece um pouco de brilho para as superfícies, para o banco de couro, para o banco de napa, para o painel, para as borrachas da porta, para as guarnições dos vidros, e até mesmo eu uso esse produto para a conservação dos pneus do carro, porque os pneus também eles estão sofrendo muito, principalmente esses pneus chineses, que muitos são bons, não estou falando que eles são ruins, pneus chineses, que eles estão levando até 25% de plástico reciclado na composição química do pneu. Isso em alguns países é até proibido. O pneu só pode ter borracha, mas o pneu chinês está levando muito plástico. Então, esse plástico resseca com o sol. Sabe, o sol, o ar seco, o próprio calor, né, do asfalto, da rodagem ali do pneu sobre a superfície quente. Então, o pneu sofre muito. E com o tempo, os pneus estão ficando... alguns estão ficando meio amarronzados. Vocês já perceberam isso? Alguns pneus estão ficando meio amarronzados, outros estão trincando muito rapidamente, alguns estão esfarelando, outros estão ficando assim numa cor meio cinzenta. Tudo isso é o efeito do plástico na composição química do pneu. Então, o Intense, ele também protege o pneu contra esse desgaste. E eu vou mostrar também para vocês. E olha só, o Intense, eu recomendo, se você for usar esse produto, que depois eu vou dar uns toques sobre ele, você comprar também o Sintra, que também é da Vonix. Ele tem esse aplicador aqui, né? Esse aqui tá até no fim, ó. É um produto na cor verde. Ele é à base de álcool isopropílico e ele é um excelente limpador de superfícies. Excelente. Você pode limpar tudo com ele no seu carro. Limpar o painel, limpar os bancos. Ele tira aquele encardido do banco de couro, sabe? Pode limpar as laterais, pode limpar as borrachas, né, das guarnições dos vidros. Inclusive, quando você limpa com o Sintra ali, eu recomendo você limpar com o Sintra as guarnições e até mesmo a borracha de moldura da porta, com esse produto Sintra, passando um pano ou uma buchinha, porque aí você vai ver que vai sair uma sujeira que está acumulada, que penetrou ali na borracha. Então não adianta você só usar o Intense em cima dessa sujeira, você tem que dar uma descontaminada. E para isso você vai usar o Sintra aqui. Você aplica, né? Assim, com um leve jato, passa a buchinha, pode ser o lado amarelo mesmo da bucha, ou se estiver muito ruim, pode passar o lado verde. E você vai ver que vai sair uma crosta de sujeira preta ali, sabe? Que aquilo lá é deposição, né, de poluentes, de BTX da gasolina, né, que é o benzeno, o tolueno e o xilol, que são solventes que estão na gasolina. Esses produtos, quando vão para a atmosfera, eles caem nas borrachas dos carros e aqui come tudo, dissolve, aquilo lá destrói tudo. Palheta dos para-brisas, tudo, do limpador de para-brisa, né? Então, o nosso ar nas grandes cidades tem muito BTX, que são solventes, derivados da queima da gasolina. Então, o Sintra, você vai limpar ele, depois você vai aplicar com uma buchinha o Intense. E olha que legal, até vou deixar o link aqui embaixo, se você está gostando desses produtos, vou deixar o link do Mercado Livre, compra garantida. Se você não gostar do produto e tiver algum problema, você devolve que você recebe a grana rapidinho, não tem crise. Então, esse aqui é um kit, são dois produtos, é o Sintra e o Intense. O limpador e o polidor protetor. E eles vêm também com uma buchinha da Vonix, tá vendo? Uma esponjinha. Essa aqui tá suja porque eu tenho usado ela. Que essa esponja ela é adequada para fazer o trabalho de limpeza interna e de passar também para espalhar o Intense no banco de couro. Porque se você usar a buchinha, aquela tradicional amarela, é engraçado, em contato com o Intense, apesar do Intense não ser um produto agressivo, pelo contrário, ele é um hidratante, mas ele destrói aquela bucha amarela, ela começa a esfarelar tudo. Então, a única bucha que funciona com esse produto é essa aqui, da própria Vonix, que é um material específico para essa utilização, e ele vem junto com o kit. E vem também
um pincel. Olha que legal esse pincel, um pincel de limpeza, ó. Pincel super caprichado, reforçado, ó, que é para você limpar aquelas saídas, né, as aletas móveis do ar-condicionado. Fica pó acumulado ali, você passa esse pincel e passa esse pincel também nos cantos, né? Assim, no console central do carro, ali na alavanca de câmbio, né? Você pode passar nos vãos do volante ali, fazer uma limpeza completa no teu carro. Tirar o pó, porque não adianta você usar esse produto com um painel lá cheio de pó, tudo empoeirado, que lá vai virar uma meleca. Então você vai usar esse pincel aqui. E eu fico impressionado com os produtos da Vonix, o tanto que a qualidade deles é boa. Porque olha só que pincel. Você vê, um pincel reforçado, ele tem uma manga aqui de fechamento, né, para não permitir que ele vá abrindo. E é um pincel assim de primeira, né? Boa, de excelente qualidade para você limpar o seu carro. Então o kit, e ele também no kit vem uma toalhinha, vem um par de luva para você poder usar o produto. E olha, esse kit ele custa, eu vou falar para vocês, uma merreca, bicho, uma merreca. É mais barato que uma pizza, é isso mesmo. Esse produto, eles duram muito, sabe? Eu tenho eles há muito tempo. Já usei eles com muitos carros, né? E esse Sintra, que inclusive toda vez que eu olho aqui Sintra, eu enxergo, ele está escrito aqui Sintra Fest, né? Fest Sintra. Sempre que eu vejo esse nome aqui, eu enxergo Sinatra. Tipo, em vez de Fest Sintra, eu enxergo Frank Sinatra. Então, com esse Sintra, eu já lavei até o motor do carro. Eu restaurei um Gol 96 recentemente, que estava com o motor assim empesteado. Primeiro eu lavei o motor, né, dei aquele trato nele, depois eu apliquei o Sintra para tirar assim o mais grosso, né? E fica um trabalho nota 10. Então ele serve até para lavagem de motor. Então, meus amigos, se vocês estão curtindo, têm interesse por esses produtos, por eles são excelentes. Tem aqui o Intense, né? Olha só, aqui ele tem uma escala, brilho classe 1. E ele tem aqui, ó, durabilidade classe nota 4,5. Por que ele diz que o brilho é 1? Porque ele não produz aquele brilho forçado, sabe, aquela coisa, aquele brilho espelhado, que eu acho feio. Ele produz apenas uma película de proteção nos bancos, no painel e tudo, que dá um leve brilho, mas seria vamos chamar assim, um brilho opaco, sabe, um brilho opaco, que não reflete, não fica aquela coisa assim exagerada. Ele não é gorduroso. E ele, se você passar no painel do carro, ele não vai com o tempo manchar o vidro, o para-brisa, porque se você passa silicone em cima do painel, o silicone, a hora que ele entra em contato com a ultravioleta do sol, ele começa a emitir alguns vapores da própria química dele. Esses vapores são oleosos e eles grudam na parte de dentro do vidro, do para-brisa do carro. É um saco para tirar aquilo, bicho, um saco. Você tem que passar pano e ficar limpando, parece que quanto mais a gente passa o pano, mais estica, mais espalha. Então, o Intense, você pode usar em cima do painel do carro, que ele não emite esses vapores, sabe? Ele não emite, não deixa o vidro oleoso por dentro. E em cima, se você aplicar ele em cima do banco de couro, aí, bicho, nossa, nota 10, mamma mia, que coisa linda que fica. Ele rejuvenesce o couro, ele hidrata o couro, porque o couro de verdade ele é uma pele de animal, né? E a napa também, a napa tá ali, né, meio parecida. Então ele hidrata o couro e a napa, não deixa liso assim, escorregando. Ele acaba limpando também, você vai ver que você aplicando o Intense com essa bucha, ele até tira a sujeira, aquele encardido que fica no couro. Principalmente se o seu couro for cor cinza, bege ou branco, ele vai ajudar a limpar. Quer dizer, ele vai limpar e depois ainda vai dar uma proteção, tipo um filtro solar. Ele funciona como um filtro solar para o couro. E funciona perfeitamente. E você pode, como eu falei, aplicar ele nas guarnições, né, dos vidros, depois que elas forem limpas, que ele também vai proteger contra o sol, contra a deposição de BTX, de outros poluentes tóxicos, né, e agressivos que estragam as borrachas do carro e também os pneus. E olha, voltando a falar, esse kitzinho custa uma merreca, mais barato que uma pizza. Entra aí no link na descrição,
que você vai curtir. Então agora vamos lá no carro para vocês verem funcionando legal? É isso aí. Bom, então esse é o carro em questão, né? Como eu falei para vocês, é um Jeep Grand Vitara, ano 2001, e esse carro vivia numa fazenda aqui próxima, na Serra da Canastra. Então ele estava exposto não só ao sol forte, mas também a uma poeira muito agressiva que tem aqui, uma poeira muito fina, que parece um talco, e ela acaba lixando todas as superfícies. Então essa é a borracha em questão, né? A borracha de vedação das portas. E essa borracha aqui ainda é original do carro, tem mais de 20 anos, mas eu consegui recuperar, porque há 6 anos que eu uso nesse carro o Intense, aqui, principalmente nessas borrachas. Eu passo uma vez por mês, faço uma limpeza, né? Tiro o pó e passo com a buchinha. Então o Intense recuperou o poder de dilatação e contração dessas borrachas todas e sumiram os barulhos, que tinha os barulhinhos das portas, tinha umas entradas de poeira, sumiu. E aqui também ele tem, olha só, essa moldura, que também é uma borracha. Então é uma borracha dupla, né? Tem uma borracha aqui na porta, na carroceria, e uma borracha aqui na porta, né? E também eu tenho tratado ela com esse produto. Então, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Muito fácil, né? É fácil, mas é uma coisa importante, né? Não é porque é fácil que é desnecessário. Então, eu passo aqui um pouquinho do produto na buchinha. E olha só, venho aqui, ó, e passo na borracha. Então, a borracha ela fica novamente preta, ela fica macia e hidratada. Ela volta a ser uma borracha assim flexível. E aqui na porta, a mesma coisa. Eu aplico aqui em cima, olha só. Eu aplico aqui. E a borracha volta a ter a elasticidade ideal. E também utilizo, vou mostrar para vocês aqui, ó, baixar a câmera. Na lateral das portas, ele tem aqui esse forro, que é um forro de plástico duro. E ele tem um couro aqui, né? Um couro plissado muito bonito. Engraçado o acabamento do carro japonês, tanto que é bom, né? Então eu passo aqui. Olha só, ele não dá brilho, mas ele cria uma película protetora. Assim, um brilho opaco, digamos. E olha só. Vê se isso parece ser uma porta de um carro de fazenda, um carro de 21 anos. Quer dizer, 21 não, né? 24 anos, porque é 2001. Nós estamos em 2025. Então eu aplico em toda a porta o Intense. Viram só como ficou bom? E aqui eu tenho a borracha, né, das guarnições dos vidros, maçaneta, que são peças que estão expostas ao calor, ao sol. Agora mesmo está aqui no sol forte, né? Então eu passo aqui na maçaneta, olha, aqui, ó, e passo aqui nas guarnições, nas borrachas. Então ele protege do sol. Ele tem um filtro solar, esse produto tem um filtro solar. Está até escrito aqui. Só você procurar, tá dizendo, né, filtro solar. Então, só passar aqui na borracha, olha só que aspecto sensacional que fica. Essa borracha também, quando eu comprei o carro, ela estava meio amarronzada e alguns pontos estava meio esbranquiçada por causa da queimadura do sol, né? É deposição de 20 anos, né? Pegando poeira, pegando poluentes, né? E agora, olha só, parece uma borracha nova. Quem diria que essa borracha tem 24 anos? Olha só, perfeito, né? E eu vou mostrar também como é que fica nos bancos. Então aqui eu tenho o banco de couro, que eu aplico o Intense em toda a lateral, aqui no assento, no encosto. Ele deixa o banco assim com um visual muito bonito, um visual assim de conservação. Ó, e rende muito, ele estica muito o produto, ele não fica agarrando. Então só um pouquinho já rende bastante. Olha aqui como já ganhou um brilho, né? Ganhou uma vida. Então esse é o trabalho que você tem que fazer no banco de couro do seu carro.
Independente se o banco é cinza, preto, é claro, você pode fazer, porque ele vai limpar e vai dar essa proteção contra o sol e contra partículas. Você pode aplicar também no painel. Agora eu vou aplicar no painel, olha só. Mesma técnica, é buchinha da Vonix com o produto. É a proteção definitiva. E você pode usar isso uma vez por mês. E eu gosto muito de usar o Intense nos pneus. Esse pneu fica praticamente o dia todo do sol, por causa do ângulo que o carro está aqui na garagem. Então eu vou passar. Aqui eu já uso uma buchinha mais velha, a mesma bucha da Vonix, só que mais velha, uma bucha mais detonadinha, porque a outra eu deixo para fazer mais no interior do carro. Então olha só que diferença que vai dar. Eu tô aqui, ó. O ideal é vocês, lógico, lavarem o pneu antes. Mas ele pode ser aplicado assim também com um pouco de poeira. Então olha que beleza que fica aqui o pneu. Vocês estão vendo que é diferente do pneu pretinho. O pneu pretinho deixa brilhando. E o pneu pretinho, muitos deles é uma tinta, uma tintura. Esse aqui não. Olha só. O pneu fica liso e ele fica assim macio. Parece que ele amacia a borracha. Então tá aqui. Vejam como melhorou o aspecto do pneu. E isso aqui dura mais que o pneu pretinho, porque a borracha absorve e ela vai ficar assim com aspecto de novo por muito mais tempo do que o pneu pretinho. Então é isso, né, meus amigos? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, aí deixem um curtir, se inscreva no canal. E também eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês têm carro, se vocês fazem a limpeza dos carros, fazem o cuidado dos carros em casa. Porque hoje em dia você pode levar num centro estético, mas aí vai gastar muita grana, né? Muita grana mesmo. Hoje qualquer trabalho em centro estético aí é 400, 500 reais. E nem sempre fica do jeito que a gente quer. Então com a linha Vonix, né, o Intense, o Sintra, a gente consegue resultados profissionais, assim, gastando muito pouca grana. Como eu disse, menos do que uma pizza. E a gente tem a certeza de fazer um trabalho de qualidade, um trabalho com cuidado, com atenção. Olha só esse pneu, que diferença, como é que ele ficou bom. As borrachas, as guarnições, os bancos, tudo perfeito. Então, meus amigos, é isso aí. Um grande abraço do Curto Pacas para vocês. Muita paz, alegria, saúde, amor no coração. E é isso aí. Até mais.